Olá, yo me llamo Sudela de Castro, bienvenida más un nuevo video. Vamos a hablar sobre la crisis de Argentina. Pois bem, meus amigos, Bolsonaro esteve lá na Argentina e o que me chamou mais atenção foi a ida dele. Tá, beleza, medidas diplomáticas de um presidente é normal. Todo mundo sabe que o presidente tem que ir a outros países, né? E o parceiro mais antigo que temos aqui da América é a Argentina. Existe uma tradição aí que quando o presidente ganha, o primeiro país a visitar é a Argentina. Só que o Bolsonaro foi aos Estados Unidos, que diga por se passagem que os Estados Unidos deu um olé na gente. Aí foi para Israel, aí foi para lá, que não deu resultado nada, depois foi pro Chile, aí foi pra Argentina. Sei que rodou quase o mundo todo para ir pra Argentina. Mas o que chama mais atenção, que eu vi assim nos comentários de algumas pessoas, sobre essa questão do Brasil ter um livre comércio, né, com a Argentina em uma única moeda. E já tem até um nome, viu, Stephanie? Sabe qual é o nome dessa nova moeda? Se caso isso viesse a acontecer? Sei não, diga aí. Peso real. Pois é, peso real. Pois é, seria a junção do peso da Argentina e o real do Brasil. Mas calma, meus amigos, que isso aqui não vai virar uma União Europeia, porque existe fatores gigantescos do tamanho das montanhas do Himalaia. É gigantesco, ou seja, não tem como isso. Na pior das hipóteses, demoraria no mínimo 20 anos ou para 30 anos. Isso é uma coisa que é necessário, muitos estudos. E dentro dos estudos, existem também as dificuldades econômicas e financeiras e também a questão cultural. Nós falamos português e os caras lá falam espanhol. Aí é tudo bem que a gente se entende, né? Vai o famoso portunhol, que é muito praticado nas nossas fronteiras. Porém, a unificação dos bancos centrais, o do brasileiro e o da Argentina, é isso um dos pilares que faz com que exista um livre comércio. Mas é uma comercialização. É incrível que essas ideias são colocadas na cabeça de Bolsonaro e alguém tem que parar o cara, porque nenhum economista, o mais crânio do crânio, o expert, guru da economia ou pica da galáxia não saberia dizer se esse projeto Brasil e Argentina com uma única moeda daria certo. Mas, Derlão, vamos comparar lá na União Europeia. Pessoal, na União Europeia, por incrível que pareça, 10 anos atrás, quando foi criada esse bloco da União Europeia com a única moeda, o euro, existia uma certa similaridade entre as economias desses países que entraram no bloco. Porém, a Suíça não entrou. E é rica. E olha o que aconteceu. Nesse período de ano, houve alguns países que tiveram a sua economia um pouco balançada. Enquanto os países ricos se davam de bem, né, porque eu derrubava as tarifas alfandegárias. E isso favoreceu muito a Alemanha, não é à toa que dentro do bloco é o país mais rico. E de certa forma enciumou a Inglaterra. É tanto que ela quis sair do bloco, o famoso Brexit, que ainda está uma novela lá, pior que uma novela mexicana, nem sabe se fica ou se vai, ou, né? A situação está muito obscura lá. E a situação financeira que lembra da crise da Grécia. A Grécia ficou sem dinheiro, meus amigos. A Grécia quebrou, sem reserva, sem nada. E foi necessário a Alemanha pedir com que todos os outros países da União Europeia ajudassem financeiramente a Grécia para que ela não pudesse sair do bloco, senão o estrago seria maior. E outra, como não falar das economias oscilantes de Espanha e Portugal, que só vive de vez em quando entrando em situação financeira e econômica complicada. Outros fatores grandes dentro que a gente pode ver a impossibilidade de manter um bloco unido por muito tempo tendo elas economias iguais. Existe sim essa dificuldade, é necessário um banco central atuante, uma política afinada com os interesses, né? À toa que políticos de extrema direita na União Europeia sempre estão crescendo no parlamento da União Europeia para poder cada um se separar. Isso acontece com a Itália, com a Inglaterra, entre os países formados pelo bloco. Porém, no Brasil, historicamente a Argentina só foi nossa aliada na guerra contra o Paraguai. E mesmo assim, os comércios que tivemos com a Argentina não é tão relevante assim, então que o Brasil precisa ter os parceiros. Mas voltando para essa questão da moeda, que é uma ideia de jirico que não vai para frente, especialistas aqui do Brasil
se mostra cético sobre moeda única para o Brasil e Argentina, ou seja, sem condições alguma. A ideia de governo de criar uma moeda única entre Brasil e Argentina gerou um ceticismo entre especialistas devido à conjuntura econômica aqui no nosso país e também de lá da Argentina, que passa por uma crise que não é nada fácil, né? Ao nível de desenvolvimento e interação entre os vizinhos sul-americanos, o Banco Central afirma que não há projeto sobre o assunto, nem remotamente, nem se a galáxia tivesse predestinado a se acabar hoje. Por quê? Porque, pessoal, isso é um perigo. Nós temos aqui uma economia que está patinando, mas ainda se for comparada da Argentina, a nossa economia está melhor. Temos uma alta aí de desempregados no mercado? Temos sim. Temos aí um juro em queda? Temos sim. Temos uma moeda fortemente estabelecida contra a valorização do dólar? Temos. De vez em quando ela passa da casa dos 4, mas sempre está caindo, ficando com lá próxima a R$ 3,80, bem diferente do que está acontecendo com o peso argentino. Mas eu volto a dizer que essa coisa parece mais aquelas coisas eleitoreiras. Eu acho assim que Maurício Macri, com toda sinceridade, ele viu a ingenuidade e a inocência de Bolsonaro. E como a popularidade dele não está lá em grande coisa e ele precisa se reeleger, talvez ele pensou, olha só como as pessoas são, meu povo. O Bolsonaro é muito fácil ser enganado. Como é que Maurício Macri deu uma rasteira no cara, assim, entre aspas? Que isso aí foi um artifício para campanha eleitoral. Digamos que este fenômeno sobrenatural das moedas se unificarem e Brasil e Argentina ser uma única economia. A Argentina passa por uma situação delicada, o Brasil também, mas o Brasil tem reservas, né, que supera muito mais do que a Argentina. Eu acho que nem a Argentina nem reservas tem. Então, de uma certa forma, daria uma instabilidade econômica e financeira para a Argentina. Claro, o Brasil ia sentir esses abalos financeiros entre um prazo de 2, 3 anos, quando os nossos vizinhos não conseguissem mais manter, né, as suas metas fiscais. Então, para a cabeça do mais pessimista argentino, né, ele ficava assim: e se essa ideia pega? E o peso real for uma coisa que vem ajudar os dois mercados? Na verdade, o mercado brasileiro ele é muito bem, diga por ser passagem, e o da Argentina passa por uma extrema dificuldade. Ou seja, então isso aí poderia levantar uma certa popularidade para Maurício Macri. Olha aí o plano para salvar a economia da Argentina, já que a Argentina tem uma alta inflação, um número gigantesco de desempregados, uma dívida externa e interna violenta, empréstimos a instituições financeiras como o FMI. Então você teria o Brasil, né, tipo como a Alemanha fez com a Grécia, só que o Brasil não é tão rico quanto a Alemanha, então essa ideia não dá certo. E sobre os assuntos especialistas, a criação de uma moeda única entre Brasil e Argentina, a qual seria dado o nome peso real, né? Ideia ventilada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, só poderia vir desta pessoa em visita ao país vizinho nessa semana que, graças a Deus, terminou. Caiu mal, meus amigos, entre economistas e parlamentares que consideram o projeto fora da realidade, totalmente fora da curva. E de acordo com os especialistas, é possível perseguir uma união monetária a exemplo da União Europeia. No entanto, considerado a conjuntura econômica, o nível de desenvolvimento e de integração entre os vizinhos sul-americanos seria necessariamente uma construção institucional de que adiaria o projeto por tempo a perder de vista, meus amigos. Ou seja, isso demoraria, mas demoraria, que talvez se essas duas economias unificadas fossem se equilibrar, talvez eu e você não estaria mais aqui para ver esse resultado, né? Ou seja, nem a galera tá dando um prazo nem pequeno, né? Na verdade é um prazo bem longo. Mas se, vamos supor, mas assim eu acho que não tem como não, amor, sobre essa moeda aí que tu tá falando, porque ele falou que é a longo prazo, né? É daqui o quê? Uns 10, 20 anos, 25, não sei, né? Entendi. E ele só tem 4 anos de mandato. Exatamente, por isso que eu disse que Maurício Macri utilizou a ingenuidade de Bolsonaro para fazer uma propaganda eleitoral, porque ele está concorrendo à presidência e a Argentina passa
por uma situação complicada de crise que vocês vão entender agora. Ó. Só para ter uma ideia, a crise da Argentina não é de agora, ela já vem bem antes. Ó. A Argentina está atravessando uma intensa crise econômica que já dura mais de 30 anos, meus amigos. Essa situação impulsionou, principalmente nos últimos anos, lá na década de 90, a desvalorização do peso argentino e uma alta taxa de inflação e pedidos de ajuda a países, né, e também ao Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI. O déficit é gigantesco e ano passado o saldo da balança comercial da Argentina foi de menos 4,2%, um saldo extremamente negativo, entendeu? Fora que a Argentina passa um ajuste fiscal gigantesco. Há uma crise hídrica na Argentina. Não chove há muito tempo na Argentina, principalmente nas áreas produtoras do agronegócio da Argentina. E isso deixa a economia muito fragilizada. Então, para a gente entender um pouco, ó, em 2013 a Argentina entrou num período de estagnação, apresentando um crescimento econômico muito lento que, alinhado às altas taxas de desemprego, agravou cada vez mais a crise fiscal, pois os gastos de governo se mantiveram mais alto que a arrecadação. Ou seja, meus amigos, isso mostra que se gasta mais, né? A máquina pública da Argentina gasta muito mais do que a arrecadação do próprio país. Ela consome o PIB inteiro e ainda fica devendo. Então, ou seja, para eu poder falar sobre esse assunto, dessa loucura transversional de Bolsonaro, foi necessário estudar aqui, ver uns blogs e algumas pesquisas, né, de economia, no caso aqui do portal Politizer. Ou seja, para a gente entender que essa história não daria certo, entendeu? Olha, em 2015, quando o Maurício Macri assumiu o governo, né, ele tinha um plano de ajuste fiscal baseado nos cortes de gastos. Funcionou, Sutherland? Não, não funcionou. Desfriadamente não deu. Por quê? Porque a dívida pública, né, alcançou o superávit primário. Para compreender os cortes que o governo argentino tem realizado com o objetivo de combater a crise, precisamos entender o que consiste um ajuste fiscal. Né? E o que é um ajuste fiscal, Sutherland? É o corte de gasto do governo e o aumento da tributação. Mas normalmente, segundo, é menos utilizado nesta fórmula por ser impopular. Entendeu? Não deu. Maurício Macri, eu não sei nem como é que ele conseguiu ser eleito. Uma história dessa. Nós tivemos governo da Argentina aí desde 1990 marqueando a economia da Argentina. Isso aconteceu drasticamente, porque até o final da década de 80, pessoal, a Argentina era considerada a Europa da América do Sul, viu? A Argentina tinha um alto padrão invejável. Então era incrível que pareça como as duas economias, né? Por exemplo, aqui, ó, na década de 80, aqui embaixo, nós tivemos a Argentina e não queria nem acordo com o Brasil, para vocês terem ideia. Em 1988, com os nossos problemas aqui sobre a Constituição, né? A nova república, a nossa nova democracia, os argentinos, ó, viraram as costas para a gente, não tinha essa história de preocupação conosco. Aí na década de 90, a Venezuela também fez a mesma coisa porque vivia a riqueza e a luxúria do petróleo. Agora, o Brasil nessa situação, que aparentemente se mantém mais forte do que seus vizinhos, aí o Maurício Macri ainda baixa, cara, vamos unir aqui nossas moedas, vamos unir nossas economias. Isso é um ato desesperado de um presidente. Por quê? Porque ele quer achar um modo de viabilizar, né, a solução da crise. Porque por si só a Argentina, ela sozinha, durante esses 30 anos, ela não consegue mais sozinha sair. Ou se entra nos chamados ajustes fiscais, não é? Um presidente aí que possa ter maioria na Câmara e no Senado da Argentina e convencer a população que esses cortes impopulares é necessário, ou então, calma, já era, entendeu? Já era. O país quebra. E aí a gente pode ver a Argentina virar uma Venezuela. Porque vai faltar coisas, já estão faltando coisas. Então, ou seja, a popularidade de Maurício Macri, com o caso da estabilidade econômica na Argentina, né, a famosa fuga de capitais, que as pessoas ricas da Argentina estão comprando dólar e colocando em bancos internacionais, faz com que isso acaba piorando. Aí o Banco Central da Argentina levou as taxas de juros para 60%, que é uma coisa muito alta. Entendeu? Muito alto, uma taxa gigantesca. Para você ter uma ideia sobre essa taxa, os Estados Unidos tem uma taxa de 1,75% e o Brasil tem uma taxa de 6,5%. A Argentina tem 60%. Esse é o país que Bolsonaro quer unificar as moedas e a economia. Ele é louco. É porque quando ele falava eu não entendo de economia, tudo bem.
Mas ninguém imaginava que fosse colocar um kamikaze, um suicida desse na presidência, já pensando em planos doidos, meu amigo. Ainda bem que especialistas e os parlamentares mais sensatos deram a freada. Não, essa ideia não dá certo, sei o quê. Os ex-presidentes do Banco Central, né, de todos os períodos do Brasil e o atual, disse, não existe não, essa conjuntura é totalmente fora da realidade, meus amigos, né? Assim, só para ter uma ideia, assim, os economistas afirmam que o governo da Argentina deve estabelecer medidas que estabilizem o câmbio do país para que possam posteriormente recuperar a credibilidade argentina. No cenário econômico internacional, a queda do peso argentino em relação ao dólar foi a maior entre todos os países emergentes desde o início deste ano. E diante de todos esses problemas econômicos e sociais, a Argentina decidiu pedir ajuda ao FMI. Ou seja, além de sua dívida, ele foi aumentar um pouco mais. Eu não sei como o FMI ainda deu empréstimo argentino, que já no passado tinha levado um calote dos argentinos, viu? E aí as eleições de 2019 ficam conturbadas e a popularidade de Maurício Macri cai cada vez mais, chegando a 5% em setembro de 2018, meu amigo. Esse é o presidente que quer a reeleição da Argentina. Ele teve seu índice de popularidade medida e chegando a vergonhosamente 5% da população. Ou seja, cada canto tem um doido, né? Aqui nós elegemos o Bolsonaro e lá tem o Maurício Macri na Argentina, né? 5%, meu amigo. Tem outro lá na Venezuela, como é que é o nome? Ah, o Maduro? O Maduro acolá. Falar em Maduro, pra gente fechar aqui logo. Parece que o Maduro, né, deu uma olé nos Estados Unidos e no Brasil, né? Hoje eles abriu a fronteira com a Colômbia, né? Cadê o Juan Guaidó? Acho que esse cara vai acabar sendo preso, viu? Mas isso aí fica para a gente falar no próximo vídeo. Então é o seguinte, bom pessoal, com 5% isso demonstra que o governo não tem, né, continuidade garantida. E o Maurício Macri, eu vou ser bem sincero, não vai ganhar as eleições. Ah, Ciderlan, mas a Cristina Kirchner é de esquerda, comunista socialista, esquerdista socialista comunista e blá blá blá, blimimi. Olha, o que acontece é o seguinte. O pessoal vira com a Cristina Kirchner, né, começando com o marido dela, depois passando por ela, que a Argentina tava uma porcaria. E eles queriam coisa melhor porque os argentinos são vaidosos, meus amigos. Los hermanos, sois muy vaidosos. Ou seja, os caras queriam voltar àquele período lá da década de 80. Aí vamos colocar Maurício Macri, o liberalismo na atual da Argentina. O neoliberal. Só que o cara é incompetente. Entendeu? Se tava uma porcaria com Cristina Kirchner, com Maurício Macri, tá uma merda. Aí o que acontece? Vai rodar. Os caras preferem ver a danada, né, da corrupta, que ela tá sendo investigada por assuntos de corrupção, como vice, lá do ex, né, ministro da Economia da Argentina, do marido dela, disputar esse pleito de ser presidente e dar uma solução para a Argentina, os argentinos estão desesperados, meus amigos. Você tem que entender isso. Os argentinos estão desesperados. E eles preferem ela do que esse maluco. Porque são 4 anos a Argentina passando por uma dificuldade extrema. E nada garante que durante 4 anos Maurício Macri terá uma carta aqui na manga para resolver o problema econômico e financeiro da Argentina. E outra, não existe uma possibilidade, pode ser que o presidente do Banco Central Argentino deslumbre uma possível junção dos bancos centrais Brasil e Argentina, mas os daqui não querem não. Entendeu? Quem é que quer meter num negócio furado? Quem é que quer fazer parceria, unificação aqui de país quebrado? Porque a Argentina tá quebrada. A Argentina tá quebrada. Só o Bolsonaro mesmo. Só o Bolsonaro que botou na cabeça dela. Quebrado dá quebrado. Aí você pega, mas aí o Paulo Guedes de gente, meu amigo, isso não é assim. Nós somos países emergentes. Nós não somos ricos. É diferente da União Europeia, que os países... Veja bem, meu amigo, pega um bom livro de história aí. A Europa foi destruída na Primeira Guerra Mundial e depois foi destruída, virou um bagaço na Segunda Guerra Mundial. Os caras começaram a se equilibrar. Os países foram crescendo. E quando chegaram na década de 80, 90 e começo de 2000, muitos países já tinham uma economia muito parecida. Nós não temos mais uma economia parecida, não dá pra gente fazer isso. Porque hoje o Chile vive uma economia estável,
mas até uns 10 anos, 12 anos, 15 anos atrás exatamente, passava por uma situação financeira delicada também. Aí você tem a Venezuela, que querendo ou não, ela ainda faz parte aí do Mercosul, que ela foi colocada, mas vive uma crise filha da puta lá por causa de um ditador. Aí tem um cara aqui embaixo com o Maurício Macri que não sabe fazer uma política neoliberal, né? Um cara de direita totalmente perdido. O Paraguai e o Uruguai, Ave Maria, a economia deles são pequenas demais. Não dá pra gente sonhar com um bloco, uma união unificada desses países sul-americanos, com um único banco central. Infelizmente é isso, porque se um país aparentemente forte se mete num negócio desse com dois ou três países quebrado, o que acontece com esse país aparentemente forte? Ele não consegue manter os outros, ele também quebra. Fica sem recurso. E aí, em vez de ter um único pedacinho, que é o caso da Argentina, com problemas econômicos, não, aí passa a ter um bloco. Passa a ter um bloco. Você sabe o que é um bloco com problemas? Não, não sabe. Por quê? Porque a gente nunca vivenciou algo desse tipo, porque as economias são interdependentes. É o que aquela pobre da Angela Merkel tenta, e manter a União Europeia para que não venha falir o bloco, porque como a economia da Alemanha está atrelada com o bloco, se o bloco tende a fracassar, a economia da Alemanha também vai junto, meu amigo. Não é à toa que a Alemanha, junto com a Angela Merkel, ela é a protagonista de todas as negociações políticas, financeiras e econômicas do bloco da União Europeia. Claro que tem outros países que ajudam. Sim, mas tem outros países que atrapalham. É o caso da Itália, é o caso da Grécia, é o caso da Inglaterra. A Grécia é outra quebrada, né? Não? A Grécia está quebrada. A Grécia vai levar um período aproximadamente de 20 a 30 anos para poder se tornar o que era antes. Porque mesmo com a crise que eles não estão mais vivendo lá, mas a economia está muito fragilizada e crescendo muito pequena. Dentro do bloco da União Europeia, a Grécia é que tem a menor economia dentro do bloco. Sustentada praticamente pela Alemanha, porque os empréstimos financiados para a Grécia foi concedido em aval, não é? Com respaldo de garantia, se caso a Grécia não pagasse, seria a Alemanha. E muitas pessoas não sabem, né? Porque lá do outro lado, aqui não, né? Então essa ideia de junção econômica unificada nas nossas moedas, no nosso Banco Central Brasil e Argentina, não daria certo por causa que a Argentina está quebrada. E o Brasil não é um país rico. O Brasil também, se tiver uma má gestão de Bolsonaro, partindo agora para essas reformas ser aprovadas, nós vamos viver algo parecido com a Argentina, meu povo. É claro que a nossa economia está mais forte do que deles, claro, principalmente. Mas já começou agora, nesse trimestre, né, com a prévia do PIB, muitos dos setores que vinham crescendo começaram a cair, que é as exportações, do agronegócio, a indústria que há muito tempo que não cresce, só que ainda deu uma levantada aí, foi os serviços, né, e o comércio. Mas são algo que eles são assim, ó, ele cresce aqui depois, cai, cresce, é oscilante. Entendeu? Então, ou seja, é uma ideia que não vai pra frente, meus amigos. É uma utopia. Isso é a verdade. No mais, galera, eu me despeço por aqui. Valeu. Até a próxima.